muita gente fala de supostos artefatos extrafísicos que são instalados no corpo energético de alguém por parte de obsessores, produzindo assédios espirituais. Muita gente começou a chamar de chips extrafísicos, pequenos artefatos inseridos no campo espiritual da vítima para gerar bloqueios de energia nos chakras, para poder projetar camadas de pensamento negativo na pessoa, rajadas de energia pesada. E isso existe, é claro, há muito tempo, mas virou mania atualmente, principalmente em alguns grupos de desobsessão na área espírita, até mesmo alguns grupos de Umbanda que trabalham com descarrego, mas principalmente nos grupos de apometria. Bastou a pessoa entrar, alguém falar, você está todo chipado, e a pessoa não estava chipada, coisa nenhuma, virou modismo. Então, deixe-me dar um exemplo que há muito tempo atrás, eu contei isso aqui na rádio. Vamos imaginar a Idade Média. Pega uma entidade obsessora de alguém. E aí, o que essa entidade fazia? Ela está no plano extrafísico, que é dotado de alta plasticidade. Ela pode plasmar formas mentais e condensá-las numa certa vibração. Como ela está atrelada a uma vítima encarnada no campo energético dela, esta entidade conhece a assinatura energética da pessoa porque frequenta a aura da pessoa por obsessão, e é claro que a pessoa tem componentes dentro dela que atrai o obsessor, porque é muito fácil jogar a culpa na entidade de fora e não admitir que o que atraiu algo de fora pesado foi algo pesado dentro da pessoa. Semelhante atrai semelhante no nível espiritual, é lei de sintonia espiritual. Então, aquela entidade conhece as energias da pessoa. Quando a pessoa emerge para fora do corpo durante o sono, na maioria das vezes inconsciente ou semiconsciente, a entidade já está ali no perímetro energético, porque ela já estava o dia inteiro. Não é a saída do corpo que fez ela ser assediada, ela já está assediada dentro do corpo. Como o obsessor encampa a aura da pessoa, quando o corpo espiritual se projeta para fora do corpo, a entidade está atrelada no corpo espiritual. Então o que ele faz? Ele plasma energeticamente artefatos, condensa energeticamente na frequência energética da pessoa. Aquilo que é inserido nela, se for inserido na aura de outro, não vai pegar, porque é outra vibração. Então ele, por exemplo, cria uma bola de trevas, vai modulando essa bola de trevas num formato. Vamos imaginar lá na Idade Média, aquele obsessor modulou uma bola de trevas e plasmou uma estaca energética trevosa. Ele vai e coloca essa estaca no chakra coronário da vítima, para impedir a conexão dela com a energia cósmica e os planos superiores. Ora, cortou a conexão dela com o alto. Como é que a pessoa vai ter ideias melhores? Que é o que quebraria a obsessão. Não consegue, ficou obtusa, porque tem algo travando no coronário a conexão dela com o alto. Então o tempo foi passando, tudo evolui. Os obsessores podem ter evoluído técnicas de obsessão sem ter evoluído a própria consciência. Só evoluíram tecnologia voltada para algo ruim. Então aquilo que era uma estaca na Idade Média, hoje o cara faz um pequeno chip. Tomás, o que é esse chip? Um pendrive do mal, né? Vamos dizer assim, faz um pendrive cheio de coisa ruim dentro e coloca ele na entrada USB da pessoa, que é o chakra coronário. Coloca o pendrive e descarrega o vírus dentro da mente da pessoa, que são as ideias negativas. É um exemplo de um artefato energético colocado no alto da cabeça. Acontece que no século XX, da década de 1960 em diante, surgiram várias séries de ficção científica, algumas com repercussão mundial, posteriores, na década de 70, 80, e até hoje passa em algumas emissoras de TV a cabo. Eram aquelas séries do Irving Allen, que era Viagem ao Fundo do Mar, era Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, que eu era fã, tem o box com os DVDs, Terra de Gigantes. Agora, a principal delas daquela época era o Star Trek, o Jornada nas Estrelas, o Kirk, o Spock e o McCoy, a série clássica, o Scott, o Uhura, o Sulu e o Chekhov, né, para quem gosta de Star Trek. E aí começou a surgir a ideia de algo mais científico, uma ficção científica que evocava vida no espaço, formas de vida diferentes. Depois o Star Trek, já na década de 80, exatamente a partir de 1987, surgiu o Star Trek Generation, New Generation, a nova geração,
com o Picard, o Riker, né, o Worf e os outros personagens que deram sequência à saga. E depois foram surgindo ao longo dos anos outras séries, a Deep Space Nine, a Voyager, e agora tem duas que estão passando agora, bem recentes, que eu também estou acompanhando. Onde eu quero chegar? E se pegarmos também Star Wars, a série da Guerra nas Estrelas, que eu também sou fã, a gente vai ter um upgrade da década de 1960 para frente em termos de série de ficção científica. E aí todo mundo passou a falar de chip, disso e daquilo. E outra coisa, se olharmos a série clássica do Jornada nas Estrelas, sabe aquele aparelhinho de comunicação que o Kirk ou o Spock descendo no planeta se comunicava com a nave, com aquele aparelhinho lá? Aquilo era um celular, gente. Na década de 60, avançou no tempo. O tricorder, que é aquele aparelho médico, um dia a gente vai ter algo na nossa medicina assim. Então as séries de ficção científica, elas abriram espaço, elas eram futuristas para aquela época. Onde que eu quero chegar? Até aquela época ninguém falava de chip, coisa nenhuma. E tem uma entidade botou uma bola trevosa na minha cabeça, o outro botou uma estaca. Daquela época em diante, obsessores também começaram a formatar esses artefatos energéticos com formas mais modernas, até chegar no tal do chip, que são coisinhas pequenininhas inseridas nos chakras ou em alguma parte do campo energético, na maioria das vezes fora do corpo, tá? Mas lembrando que a obsessão começa aqui dentro e lá fora é só a consequência, a saída do corpo não tem culpa, porque mesmo que a pessoa não saísse, ela estaria obsidiada. A saída do corpo permite a desobsessão, porque você vê que tem um problema e tenta resolver, mas a pessoa está inserida nela artefatos energéticos, são os tais dos chips. E eu sei que vários de vocês já ouviram falar nisso, ou estuda agora. O que eu estou querendo dizer, há um exagero, porque alguém fala, acho que você está chipado. Não, eu posso garantir para vocês, como médium de desobsessão, durante anos, na prática e nas saídas do corpo, o seguinte, ainda é válido a ação de uma mente sobre a outra. 90% das obsessões é uma mente mais poderosa dominando a outra, que aceita o comando e que tem sintonia para atrair aquilo. Não precisa colocar chip nenhum, porque a consciência detém a arma mais poderosa que ela tem, que é a mente e a invisibilidade. A vítima não a vê. Então, um comando mental, às vezes, funciona mais do que 1 milhão de chips na aura. O contato direto, mente a mente. Agora, existem, eu estou falando 90% assédio mente a mente, mas vai sobrar 10% de coisinhas que são inseridas na aura, que são os tais dos chips. Ou seja, é a minoria, não é a maioria, do jeito que eu vi fanático falar que a humanidade inteira está chipada. Conversa fiada, gente. Exagero total, tá? E outra, isto, eu vou repetir, é muito falado na apometria atualmente, mas também se fala em alguns grupos espíritas de desobsessão e alguns grupos de umbanda que trabalha com descarrego. Outras áreas nem comentam isso, como ocultismo, teosofia, hinduísmo, e aí vai ficar que essas 3 áreas que eu estou citando manda no mundo inteiro e sabe tudo? Não. Cada área tem fragmentos do conhecimento universal, ninguém sabe tudo. Então tem muito exagero. Agora, não é esta questão pela qual me perguntaram lá em Aracaju. Me perguntaram sobre esses chips. E a resposta que eu dei, as pessoas nunca tinham ouvido isso. Vejam, e agora que eu estou entrando nisso, eu citei a parte ruim disso, dos chips negativos, porque foi a pergunta, mas a resposta, que foi essa que eu dei aqui, ela teve uma amplitude, que é o seguinte: energia não é boa ou ruim, depende da aplicação, né, pessoal? Tem gente que usa energia para curar, o outro usa energia para ferrar o próximo. Eletricidade não é boa ou ruim, depende do uso. Tá ali o Tomás, eu acendo a lâmpada para clarear para ele, ou eu posso pegar um cabo de 220 e encostar nele e eletrocutá-lo num assassinato por eletrocução. Então a energia não é boa ou ruim, depende da aplicação. Do mesmo jeito que uma entidade trevosa trabalha energia trevosa e modula esses artefatos, como é que mentores extrafísicos, também chamados amparadores, guias espirituais, benfeitores, auxiliares invisíveis, amigos astrais, os nomes tanto faz, né? Presenças benignas, benévolas, que ajudam na evolução das pessoas, sem invadir o livre-arbítrio, é claro, mas dando uma ajudinha, como o irmão mais velho ajuda o irmão mais novo. É nesse sentido, não é para viver para a pessoa, responder para ela as perguntas do que ela desceu para aprender aqui na Terra. E aí, o que um amparador faz? Eu vi isso muitas vezes. Tá? Pega um de vocês que seja um curador,
reikiano, curador prânico, passista, de qualquer área que trabalha passando energia com as mãos. Aliás, quem faz isso, parabéns, que trabalho lindo. Muitos de vocês fazem isso, ajudando na forma que puder. Isso aí conta muito, pessoal. Continua, insiste, persiste. Isso é um trabalho muito legal. Terá repercussões melhores para vocês na frente. Não é que vocês devem ficar pensando nisso, mas é fato. A ajuda para os outros também irradia possibilidades de novas amizades no extrafísico que também vão te ajudar na hora H. Mas não pensa nisso. Faça por... brota em você a generosidade e que legal. E aí, pega um de vocês que é curador, fora do corpo durante o sono, o mentor cria uma esfera de energia, ele interpenetra a esfera de energia na mão extrafísica, também chamada de paramão ou mão astral, tanto faz. Ele modula aquela esfera de energia para que ela fique no formato da mão astral da pessoa. E aí é como se fosse uma luva energética. E ela fica presa na altura do antebraço, a altura dela. A pessoa é encaixada no corpo e não lembra. Normalmente, o mentor que trabalha com ela no trabalho de cura, ele vai, acopla energeticamente nela e passa energia junto. Para isso, ele tem que se condensar um pouco. Se ele inseriu esta luva energética, que é um amplificador energético, amanhã, quando ele for passar energia junto com a pessoa, não precisa acoplar na aura inteira, ele acopla só nessa luva energética que está no braço astral e ali ele modula feixes de cores, intensidade da energia. O que era esta luva? Um equalizador energético, se eu posso chamar assim, equilibrando graves, médios e agudos. Estou fazendo analogia com o equalizador de som, um equalizador de luz, de energia, um artefato colocado para o bem, né? Também vi pequenas esferas de energia que lembravam esferas metálicas que eram inseridas na cervical de um médium de desobsessão, e aí o mentor ia embora. No dia seguinte, se o médium fosse atacado invisivelmente ou tivesse num ambiente pesado, aquela esferinha saturava e dava um alarme. Onde quer que o mentor estava, ele sabia que a pessoa estaria precisando de ajuda. Então ele ia lá. O que era essa esfera? Um pequeno GPS mediúnico, espiritual interplanos, um artefato inserido para poder modular e monitorar a pessoa à distância. Eu fui vendo ao longo dos anos, nas saídas do corpo, vários desses artefatos luminosos, que o pessoal não fala, só fica no chip negativo, achando que é só isso. Energia não é boa ou ruim, gente. Vocês vão ver manifestações variadas. Quem vibra no alto vai vibrar alto na energia. Quem vibra no baixo astral vai vibrar isso. Isso é do jogo. E semelhante atrai semelhante. Então não fiquem com medo de artefatos ruins em você, porque se tiver, porque você está atraindo isso. E mexe com a tua energia, fica feliz, transborda, que aí não tem como ninguém inserir nada, porque a tua energia mudando constantemente para melhor, os caras não tem como fazer ler a assinatura energética da tua aura. Todo dia você está melhor e o campo está mudado. Cresce, melhora, seja feliz, faça o bem, faz o que você puder de melhor dentro dos seus altos e baixos, o melhor que você puder, vai acertar aqui, vai falhar ali, mas não deixa de tentar. É isso que a espiritualidade orienta, não é se achar superior a ninguém. Faça o melhor que você puder, vai trabalhando, pé no chão, né? Não fique exigindo nada do mundo espiritual, faça a sua parte. Se está com a espiritualidade aberta à sua frente, você já tem a grande bênção de todas, que é esse horizonte espiritual aberto, mesmo estando encarnado aqui. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.